Fala galerinha, beleza? Na aula de hoje a gente vai resolver alguns problemas sobre movimentos verticais. Tá? Esses problemas que a gente vai resolver na aula de hoje foram os problemas que eu pedi para vocês resolverem do livro texto, beleza? Acompanha aí. Então, ó, na questão diz que sempre que necessário, você deve adotar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, ó, distraidamente, um morador do sétimo andar de um prédio deixa cair a carteira, que 3 segundos mais tarde atinge o solo, 30 metros abaixo. Desconsidere o atrito com A e responda: o movimento de queda da carteira foi um movimento de queda livre? Justifique. Então vamos lá, né? A gente viu que no movimento de queda livre, a aceleração com que os objetos caem é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Se você adota o referencial para cima, essa gravidade ela é negativa. Se você adota o referencial para baixo, essa gravidade é positiva. Então, no nosso problema aqui, por exemplo, se eu disser que meu chão é minha altura final, né, ele vai cair aqui 30 metros, minha altura final é 0, e ele cai de uma altura inicial, a carteira cai de uma altura inicial de 30 metros, eu estou dizendo que estou adotando meu referencial desse jeito para cima. Isso quer dizer que para cima as coisas aumentam. Então, para baixo, diminui, certo? Como no movimento de queda livre, a velocidade inicial é 0. Ele foi solto. Lembrando que na queda livre, né, as equações que a gente tem para o movimento são y igual a y0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Esse sinal de menos aqui é porque eu estou adotando meu referencial para cima, né? E aqui minha velocidade inicial é 0. A gente tem lá mais uma equação, né? Que é a equação das velocidades, diz que v é igual a v0 menos gt. E a gente tem uma equação, né, que não depende do tempo, que é v igual a v0 ao quadrado menos 2g delta y. Essas são as três equações que a gente pode utilizar para resolver problemas de movimento uniformemente variado no eixo vertical. No nosso caso aí em questão, é um problema de queda livre, tá? Então as velocidades iniciais são 0. Então, ó, adotando esse sistema de referência aqui, como é que a gente sabe se o movimento é de queda livre? Ora, ele vai ser queda livre se o tempo de queda, quando a gente calcular para um movimento de queda livre, der 3 segundos. Então vamos calcular o tempo de queda. Eu vou pegar essa primeira equação daqui. Ó. Eu vou dizer que meu y final é 0, é o chão. O inicial é 30. A velocidade inicial é 0, né, vezes o tempo, menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. 10 sobre 2 dá 5. Eu pego esse 5t ao quadrado, vou passar para o outro lado positivo, já que está negativo. Então vou ficar com 5t ao quadrado é igual a 30. Olha, t ao quadrado é igual a 30 sobre 5. 30 dividido por 5 é 6. Então, o tempo é igual a raiz de 6 segundos. A raiz de 6 segundos é aproximadamente 2,4 segundos. Eita, eu achei que o tempo para o movimento de queda livre, se um objeto estivesse caindo de 30 metros, era 2,4 segundos. Na questão está me dizendo que é 3 segundos. Então, esse movimento é de queda livre? Não, não é. Não é queda livre. Por quê? Porque se fosse queda livre, o tempo de queda seria aproximadamente 2,4 segundos. E não é, é 3 segundos. Então, está justificado. Tranquilo? Vamos para mais uma questão? A questão de número 2. Diz o seguinte, ó, uma pequena pedra despenca novamente do 8º andar de um edifício a 31,25 metros do solo. Desprezando a resistência do ar, calcule o tempo que a pedra demora para atingir o solo, a velocidade, a altura e a distância aqui que a pedra havia percorrido quando sua velocidade instantânea era igual a 15 metros por segundo. Então vamos por partes, né? Novamente, vamos anotar aqui, fazer o nosso desenho
nosso sistema de referência. Então tá aqui, ó, eu vou adotar meu referencial positivo para cima. Se eu adotar meu referencial positivo para cima, isso quer dizer que a pedra ela cai de uma altura inicial de 31,25 metros, certo? A gravidade vai ser negativa e as equações que a gente vai ter, ó, como é queda livre, minha velocidade inicial é zero. Então, minhas equações para queda livre vão ser y igual a y0 mais v0t, né? Só que é a velocidade. Vou colocar aqui, mas isso aqui a gente já sabe que é zero, menos 10t ao quadrado sobre 2, que é 5, né? Eu vou deixar com a letra, depois eu substituo os números onde tiver. Menos gt ao quadrado sobre 2. Uma outra equação, v é igual a v0 menos gt, e a outra, v quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g, variação da altura, ΔY. Então, vamos lá. Vamos por partes. Vamos calcular aqui primeiro, começar pela letra A. Na letra A, pergunta o tempo que a pedra demora para atingir o solo. Ora, para calcular o tempo que ela demora para atingir o solo, eu vou pegar essa primeira equação e vou dizer que a altura final é zero. Então, eu vou ficar aqui que zero é igual à altura inicial, que é 31,25. Isso aqui dá zero, né? Menos 10 sobre 2 dá 5t ao quadrado. Ou seja, 5t ao quadrado é igual a 31,25. t ao quadrado é 31,25 sobre 5. 31,25 sobre 5 vai dar 6,25. Então, t ao quadrado é igual a 6,25. Então, t vai ser a raiz de 6,25. Raiz de 6,25 dá 2,5. Então, o tempo é 2,5 segundos. Está aí a resposta da letra A. Esse é o tempo de queda. Na letra B, pergunta a velocidade escalar com que a pedra atinge o solo. Olha, para calcular a velocidade, eu vou usar minha equação da velocidade, que é essa daqui. Então, para responder a letra B, pergunta a velocidade que a pedra atinge o solo, eu já sei quanto tempo ela cai. Então, a velocidade é o que eu quero saber. A velocidade inicial é zero, menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é 2,5 segundos. 10 vezes 2,5 segundos, V vai dar 25 metros por segundo. Letra B, rapidão. Simplesmente isso. Vamos para a letra C. Então, na letra C, pergunta a altura em relação ao solo em que a pedra estava 2 segundos após ter iniciado a queda. Ora, como eu adotei meu referencial no solo, então se eu achar a posição y dela, eu já sei a distância que ela está do solo, porque no solo é zero. Beleza? Então, eu vou substituir nessa minha equação aqui da posição y. O y que eu quero saber, eu vou substituir t igual a 2 segundos. Então, eu vou ficar y é igual a y inicial, que é 31,25, certo? Menos 10t ao quadrado sobre 2. Olha, o tempo é 2, né? Vai ficar 10 vezes 2 ao quadrado. Vamos repetir aqui o 31,25. Menos, ó, 2 ao quadrado dá 4, mais 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Então, é 31,25 menos 20. Isso aí, a posição que ela está, 2 segundos após iniciar a queda, é de 11,25 metros em relação ao solo, já que eu adotei meu sistema de referência no solo.
E a letra D pergunta a distância que a pedra havia percorrido quando sua velocidade instantânea era igual a 15 metros por segundo. Bom, eu tenho duas formas de calcular isso, né? Eu posso achar o tempo em que a velocidade da pedra, em quanto tempo a velocidade da pedra vai ser 15 metros por segundo. Beleza? Pego o tempo, substituo na primeira equação e acho a altura y. De posse disso, eu sei quanto ela percorreu. Mas, essa minha terceira equação é a equação que eu posso usar quando não tem tempo envolvido. Tá? Eu quero saber distância e o dado que é me dado é de velocidade. Então, eu posso usar essa equação diretamente. Todas as vezes que uma questão não der tempo nem pedir tempo, você pode utilizar esta terceira equação. Então, a velocidade final que ele está me dizendo da pedra é de 15 metros por segundo. Então, vai ficar 15 ao quadrado. A velocidade inicial é 0, menos 2 vezes 10 vezes o ΔY. Olha, o ΔY é justamente a distância que ela percorreu, é a variação da altura. Então, 2 vezes 10 dá 20, 15 ao quadrado dá 225. Então, vai ficar com 225 é igual a menos 20 vezes ΔY. Então, o ΔY vai ser menos 225 dividido por 20, negativo. 225 dividido por 20 vai dar 11,25. Então, o ΔY é igual a menos 11,25 metros. Professor, por que deu negativo? Deu negativo porque você adotou seu referencial para cima. Isso quer dizer que o movimento ele é retrógrado. A posição diminui com o passar do tempo. No caso da questão, ele pergunta aqui, a distância que a pedra percorreu, distância percorrida é o módulo desse valor. Tá? Então, distância percorrida é um valor positivo, então a distância vai ser o módulo de ΔY, que é 11,25 metros. Problema aí resolvido. Vamos para mais uma questão, questão número 14. Questão número 14 diz o seguinte: do alto de uma torre de 60 metros de altura foi lançada uma pedra verticalmente para cima. Vamos anotando os dados, a gente vai lendo anotando os dados. Do alto de uma torre de 60 metros, ou seja, a altura inicial que a pedra estava era de 60 metros. Foi lançada uma pedra verticalmente para cima. Se ela foi lançada para cima, a velocidade é positiva, adotando um referencial de baixo para cima. Então, ela foi lançada com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, que na descida caiu no chão no pé da torre. Ou seja, a altura final é 0, adotando o chão como referência. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, pede, calcule o tempo total que a pedra demorou no ar a partir do momento em que foi lançada até atingir o solo. Vamos calcular, né? Então, eu posso escrever minha equação da posição tipo y igual a y0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores que eu tenho, a altura final da pedra é 0, a inicial é 60, a velocidade inicial é positiva, é 20, certo? E a gravidade é 10 sobre 2, dá 5t ao quadrado. Vamos organizar isso aqui, né, para ficar uma equaçãozinha do segundo grau que a gente sabe resolver, com aquela cara que a gente sabe resolver. Então vai ficar, se eu multiplicar tudo por menos 1, ou então passo tudo para o lado esquerdo, né? Vai ficar 5t ao quadrado menos 20t menos 60 igual a 0. Pronto. Tenho que resolver minha equação do segundo grau para saber qual o instante de tempo em que a pedra atinge o solo. Então, vamos lá, vamos calcular o delta, né? Delta é b ao quadrado, vai ficar 20 ao quadrado, menos 4 vezes a
vezes C, né? B ao quadrado menos 4AC. Isso dá 400, menos 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 60 dá 2 vezes 6 dá 12. Aumenta 2 zeros, 1.200. Só que menos com esse menos aqui vai ficar positivo. Então, o delta é 1.600. Aí a gente tem que o tempo é menos B, menos com menos vai dar mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A, o A é 5. Ó, 2 vezes 5 é 10, né? Então, isso é 20, mais ou menos raiz de 1.600 é 40, dividido por 10. Opa, então eu tenho dois tempos aqui. Eu tenho o tempo 1 pode ser 20 mais 40 dá 60, dividido por 10 dá 6. E o tempo 2 é 20 menos 40 dá menos 20, dividido por 10 dá menos 2 segundos. Olha, embora eu ache 2 instantes de tempo, fisicamente não existe tempo negativo. Fisicamente a gente começa a contar quando jogou a pedra para cima. Então, esse tempo aqui, embora seja uma resposta matemática, ele não é uma resposta física. Então, o tempo que a pedra passou no ar foi esse aqui, de 6 segundos. Tranquilo? Então, respondendo aí a letra B. Pergunta a altura máxima em relação ao solo atingida pela pedra. Vamos lá. Eu quero saber qual a altura máxima que a pedra atingiu. Beleza? Então, eu tenho uma informação importante aí, na verdade. Eu sei que quando eu lanço uma pedra para cima, ela vai diminuindo a velocidade. Quando ela chega lá no topo, a velocidade dela é zero. Então, na verdade, eu vou pegar uma equação que tem a velocidade e dizer que V é zero. Aí eu tenho duas equações. Eu posso pegar a equação da velocidade, né? Ó, V igual a V0 menos GT, e descobrir quanto tempo ela passa subindo. E aí, de posse dessa informação, eu substituo o tempo aqui e acho a altura. Mas eu posso usar aquela outra equação que não depende do tempo, né? Que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2G delta Y. Ó, a velocidade final, eu estou dizendo que é zero. A inicial é 20. Então, essa equação aqui vai ficar zero igual a 20 ao quadrado menos 2G delta Y. Opa, o G é 10, né? Já posso substituir aqui, ó, 2 vezes 10 vezes delta Y. Ó, 20 ao quadrado dá 400. Isso aqui dá 20. Vai ficar 20 delta Y é igual a 400. Delta Y, a variação da altura vai ser 400 dividido por 20, 40 dividido por 2 é de 40 dividido por 2 vai dar 20 metros. Olha, isso é a variação da altura, mas a questão pergunta qual é a altura máxima. Ela já saiu dos 60 metros, não é isso? Então, a altura máxima, tá aqui, ó, y máximo, vai ser os 60 da onde ela saiu, mais os 20, que é quanto ela andou. Vai ser 80 metros em relação ao solo. Problema aí resolvido. Vamos fazer mais uma? Não. A questão de número 15, ela diz que Joaquim estava catando goiabas, apoiado em um galho de 2 a 2,5 metros do chão, quando resolveu lançar verticalmente para cima uma goiaba com velocidade de 16 metros por segundo.
para que ela, na descida, caísse no chão e se espatifasse. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Vamos lá. Então vamos anotar os dados. Ó. Esse cara, Joaquim, ele estava numa altura de 2,5 metros e ele lançou a goiaba para cima com a velocidade de 16 metros por segundo. Certo? Note que o problema é semelhante ao que a gente acabou de resolver, né? Ele pergunta o tempo decorrido entre o momento de lançamento da goiaba e o momento em que ela se espatifou no chão. Então, para resolver a letra A, a gente vai escrever nossa equação lá que y é igual a y0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Onde a altura final vai ser no chão é 0. Então, ficar com 0 é igual a 2,5 mais 16 vezes o tempo, menos 5t ao quadrado. Novamente, eu tenho uma equação do segundo grau para resolver. Ó, 5t ao quadrado menos 16t menos 2,5 é igual a 0. A gente tem que calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. 16 ao quadrado é 256, menos 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 2,5 dá 50. Só que com esse menos com menos aqui dá mais. Então isso dá 306. E aí o tempo vai ser menos b, menos com menos vai dar mais ou menos raiz de delta, que é 306, dividido por 2 vezes a, o a é 5. Isso é 16, mais ou menos raiz de 306 dá aproximadamente 17,5. Dividido por 2 vezes 5, que é 10. Então, ó, aqui novamente, a gente vai ter dois tempos. Eu vou ter aqui ó, um T1, que é 16 mais 17,5. Que é 33,5 dividido por 10 é 3,35 segundos. E o T2 é 16 menos 17,5. Isso dá menos 1,5 dividido por 10 dá menos 0,15 segundos. Novamente, ó, para a gente o tempo negativo não é uma resposta aceitável, certo? Porque a gente começa a contar o tempo a partir do momento que Joaquim lançou a pedrinha, a goiaba, né? Então o tempo como resposta é de 3,35 segundos. Na letra B, ele pergunta a velocidade com que a goiaba, quando passava por um ponto situado na metade da altura máxima atingida por ela em relação ao solo. Eita, vamos lá. Então, primeiro, né? Ó, a goiaba, se a gente for pegar aqui, ó, tá aqui o chão. A goiaba, ela foi lançada de uma altura inicial. Para uma velocidade inicial para cima. Ela vai fazer isso. Certo? E depois vai fazer isso. Eu preciso achar primeiro qual a altura máxima da goiaba. Certo? Uma vez que eu achar a altura máxima da goiaba, eu sei qual é a metade da altura máxima. Porque na questão está dizendo aqui, ó, que é a velocidade quando ela está na metade da altura máxima. Então, primeiro, vamos achar a altura máxima. Então, a gente pode fazer do mesmo jeitinho que a gente fez na questão anterior. Né? A gente calcula lá que v quadrado é igual a v0 ao quadrado menos 2g delta y. Ok? Lembrando que delta y é final menos inicial. Né? Então, ó,
Na altura máxima, a velocidade final é zero. Então vai ficar com zero é igual à inicial, que é 16, menos 2 vezes 10 vezes ΔY. Ó, 16 ao quadrado, a gente já fez aqui, dá 256. Isso dá 20 ΔY é igual a 256. Olha, lembra sempre que o que é delta? O delta significa final menos inicial. Eu posso escrever que isso é y menos y0, né? É igual a 256 dividido por 20. 256 dividido por 20 dá 12,8. Ó, o y é a altura, né? Final. A inicial é 2,5. Tá ali, 2,5 metros. Então, y final vai ser isso aqui, ó, que a gente acabou de dizer que dá 12,8. Esse cara está negativo, passa para o outro lado positivo, mais o y0, que é 2,5. 12,8 mais 2,5 dá 15,3. Ou seja, a altura máxima, vou escrever aqui, ó, o y máximo, é 15,3 metros. Qual é a metade disso? Olha, a metade disso é 7,65. Vou chamar a metade disso de h, tá? H, vou dizer que é o y máximo sobre 2. Só para a gente dar uma letra para ele, é 7,65 metros. Então a questão aqui agora é, né? Qual a velocidade quando a altura é de 7,65 metros? Então eu posso novamente voltar para cá e agora achar a velocidade. Certo? Então vou voltar para essa equação aqui, vai ficar aqui v quadrado, v é o que eu quero descobrir, a inicial é 16 ao quadrado, menos 2 vezes 10, o que é o ΔY? É final menos inicial, que é 2,5. 7,65 menos 2,5, isso dá 5,15. 5,15 vezes 2 vezes 10 dá 103. Então, vou ficar aqui v quadrado é igual a 16 ao quadrado, que é 256, menos 103. 256 menos 103 dá 153. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 153. Fazendo aqui na nossa calculadora, a raiz quadrada de 153 é aproximadamente 12,4. Problema aí resolvido. Aqui só uma observação. Ó, quando a gente tira a raiz quadrada de um número, o resultado aparece um mais ou menos aqui, ó, na frente. Então, na verdade, esse resultado aqui é mais ou menos a raiz de 153. Por que aparece um mais ou menos? Porque tanto o valor que está aqui ao quadrado quanto o negativo dele ao quadrado dá 153. Então aparece um mais ou menos aqui. Então a velocidade, quando ela passa por essa altura daqui, ela é positiva ou negativa, certo? E vale 12,4 metros por segundo. Ela é positiva quando? O cara não lançou para cima? Estava na altura de 2,5? Então ele vai subir e vai diminuindo a velocidade. Ela vai passar com a velocidade positiva subindo. Passou. Chegou lá em cima, parou, voltou. Quando ela passa novamente, a velocidade dela, quando ela passa naquele ponto, é a mesma em módulo, só que é negativa, dirigida para baixo. Então, existem dois momentos em que ele passa subindo e descendo, e a velocidade é mais ou menos isso aqui. Tranquilo?
alguma dúvida aí? Então, qualquer dúvida, gente, não hesitem em me procurar. Podem perguntar à vontade. Espero que tudo tenha ficado claro. Espero que tenham entendido. Até breve.